quando eu tive a ideia de fazer aquele vídeo da origem de alguns dos tubarões de Hungry Shark, eu achei que ninguém iria gostar, mas cara, eu vi que depois que eu lancei o vídeo, vocês gostaram do vídeo, e não só gostaram, vocês gostaram e muito. Então pessoal, por isso que hoje eu estou aqui para trazer a parte 2 ou a continuação daquele vídeo da origem de mais alguns tubarões, beleza? E se você ainda não viu aquele primeiro vídeo com a origem de alguns tubarões, vejam, porque lá eu falei dos tubarões normais, dos tubarões pré-históricos, do Alan, do Nessie e também do Sharkgira. E eu peço com carinho que vocês apoiem esse vídeo como vocês apoiaram o anterior, porque eu ainda consigo fazer mais um vídeo da origem dos tubarões. Vai ser a parte 3 e última, então cara, deixa o like aí no vídeo para que eu possa fazer mais vídeos como esse. E vamos começar o vídeo falando a origem de todos os tubarões especiais que a gente tem no jogo. E quando eu falo os tubarões especiais, eu tô falando daqueles tubarões que estão na categoria de baixo ali, que são tubarões como o tubarão elétrico, o tubarão de lava, o tubarão fantasma e vários outros que estão ali junto com esses. Eu poderia falar da origem de cada um nesse vídeo, só que o problema é que são muitos tubarões, então eu vou falar da categoria deles em geral para que eu possa resumir todos eles. E pessoal, todos os tubarões especiais que estão ali embaixo, eles são tubarões híbridos. Sim, pessoal, e quando eu falo que eles são tubarões híbridos, eu quero dizer que eles são a mistura de um tubarão com alguma outra coisa. E essa coisa, ela pode ser ou um animal ou então algum elemento da natureza. Mas para vocês entenderem melhor o que seria essa mistura para criar esse ser híbrido, vamos dar um exemplo com um dos tubarões mais simples de entender, que é o tubarão elétrico, e também o primeiro que a gente pode conseguir mais barato nessa categoria de especiais. Bem pessoal, o tubarão elétrico é bem simples de entender, né cara? É a mistura de um tubarão junto com um elemento da natureza, que é a eletricidade. Então basicamente esses tubarões, eles foram criados em laboratório, e não um laboratório de outro planeta, e sim um laboratório aqui da Terra. Eles foram criados, fundidos com esses elementos, e assim nasceram esses tubarões especiais, e cada um tem esses elementos. E eu ainda vou fazer uma menção honrosa aqui para o tubarão robô, porque como vocês já sabem, né, o tubarão robô não é um tubarão de verdade, sim um robô 100% feito em laboratório, e ele basicamente tenta imitar algumas características de tubarão, mas ele é sim um robô 100%. E a prova que eu tenho que esses tubarões foram criados em laboratórios aqui na Terra é que antigamente, pessoal, no Hungry Shark existia uma seção que quando a gente acessava os tubarões especiais, a gente ia para uma tela de laboratório, e lá a gente poderia ver esses tubarões meio que pendurados assim em guindaste, como se eles fossem experimentos, né? E quando a gente selecionava para jogar com eles, eles iriam ser jogados na água para a gente conseguir testar os poderes desses tubarões. Infelizmente esse cenário ele foi removido com atualizações futuras, mas a gente já sabe a origem deles, que foram em laboratório. E agora vamos pro próximo tubarão, ou quase isso, né, porque não é bem um tubarão, mas tá no Hungry Shark, que seria o Moby Dick, essa baleia aí branca aí que a gente tem no jogo e que muitos gostam de usar ela. Mas para quem tá ligado na literatura sabe que essa baleia veio de um livro de romance que se chama Moby Dick. Olha só, mano, o mesmo nome da baleia. E esse livro é um clássico aí que ficou muito famoso pela sua história aí, falando sobre um capitão, um marinheiro, que ele vai atrás dessa baleia Moby Dick porque ela foi responsável por no passado arrancar a sua perna. Então ele vai atrás da Moby Dick, atrás de vingança. Mas calma que eu não vou falar agora que essa baleia pulou simplesmente do livro para dentro do jogo. Não, pessoal, não foi bem assim. Porque na verdade, essa Moby Dick que tem no livro é um cachalote, e o cachalote existe sim na vida real, galera. O cachalote é igual a Moby Dick, é uma baleia gigante, só que ela existe lá nas profundezas do oceano e raramente ela sobe na superfície. Mas o que diferencia o cachalote da vida real para o do livro é porque no livro fala que esse cachalote ele é albino, então por isso que a baleia dentro do jogo ela é toda branca. Se eu não me engano, na vida real ela é meio acinzentada assim, mas no livro ela é retratada como uma baleia toda branca. E o fato interessante sobre a Moby Dick é que ela, por ser um cachalote, ela fica lá no fundo, nas profundezas dos oceanos, comendo várias e várias lulas gigantes. E no jogo a gente tem um Kraken no Hungry Shark Evolution, mas no Hungry Shark World a gente tem sim a lula gigante, e ela tá em um formato de um chefão que
que futuramente eu vou fazer um vídeo sobre a lula gigante do Hungry Shark World. Então por isso que é muito importante vocês se inscreverem no canal e também compartilhar esse vídeo para os seus amigos, porque ajuda aí muito. E agora eu tô trazendo mais um tubarão pré-histórico, mas calma galera, porque ele não é incluído na lista daqueles tubarões pré-históricos que eu falei no primeiro vídeo, porque ele tem uma origem um pouco diferente, como o jogo explica. E o Léo, ou então o Lipleolodon, ele é um peixe pré-histórico que viveu há centenas e centenas de anos atrás junto com os dinossauros. Mas galera, ele não é um dinossauro que teve a mesma origem dos outros peixes pré-históricos, não pessoal. Ele teve sua origem um pouco diferente, porque ele veio da Ilha Nublar, e se vocês assistem muitos filmes, sabem que a Ilha Nublar é uma ilha que existe no universo de Jurassic Park e Jurassic World, ou existia, né? E spoiler. E se vocês assistirem pelo menos o primeiro filme, vocês vão descobrir que os dinossauros do Jurassic Park, eles foram criados todos em laboratórios com o DNA extraído de um mosquito pré-histórico. Então provavelmente os arqueólogos do Jurassic Park conseguiram extrair um mosquito com o DNA do Lipleolodon, então eles conseguiram criar essa criatura dentro do parque. E provavelmente ele deve ter fugido assim como os outros dinossauros, e ele foi para as águas de Hungry Shark Evolution. E o que confirma essa origem é com certeza o segundo filme da segunda trilogia de filmes, porque nesse filme o Mosasauro ele acaba escapando da sua jaula e consegue ir para os oceanos. E eu já começo pedindo desculpas antes de apresentar a próxima criatura, porque talvez eu deixe devendo para vocês a origem de um dos tubarões do Hungry Shark Evolution. Mas não é culpa minha. E a origem do tubarão colossal é um mistério até hoje. A única coisa que a gente sabe sobre essa criatura é que ela é um caju, assim como o Shark Gira. Mas só que a gente não sabe a origem desse monstro, a gente não sabe se ele é um alienígena, a gente não sabe se ele surgiu de águas radioativas, ou a gente não sabe se ele foi criado em algum laboratório porque ele era alguma arma. Infelizmente, o jogo nem a Ubisoft divulgou a origem desse tubarão, por isso que ninguém sabe da onde ele veio. Então por isso, galera, que eu vou deixar para vocês aí decidirem de onde veio esse tubarão, se ele foi realmente criado em outro planeta, se ele é um ET, mano, se ele é uma arma que foi criada em laboratório. Deixa aí nos comentários que eu posso ler e ver as suas teorias, porque realmente a gente só pode fazer teoria para saber a origem desse tubarão se a Ubisoft não divulgar até hoje. E essa foi a parte 2 da origem de mais alguns tubarões do Hungry Shark Evolution. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar e ajudar esse vídeo, porque se ele receber bastante visualização e bastante like, eu posso rapidamente trazer a parte 3 e última de mais alguns tubarões do Hungry Shark Evolution, beleza? Muito obrigado a todos e muito obrigado também pelo apoio no vídeo anterior desse quadro. E eu vou ficando por aqui, então valeu, falou e fui!